Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 25. O tema central que consideramos neste capítulo, Paulo, como cidadão romano, apela para César. Nós sabemos que houve uma troca de governança na província da Judéia. Sai o governador Félix e entra o governador Festo. Mas Festo vai até de Cesareia até Jerusalém. E lá em Jerusalém, os principais sacerdotes, os maiorais dos judeus, apresentam queixa contra Paulo. E lhe solicitaram, pedindo como favor e detrimento, que mandasse Paulo de volta a Jerusalém. E o fato é que eles queriam julgar, não queriam julgar Paulo em Jerusalém. Na verdade, era uma cilada. Mais uma cilada que na estrada entre Cesareia e Jerusalém, eles matariam Paulo. Mais uma cilada que estava sendo proposta. E Festo, porém, respondeu: achasse Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Ou seja, Paulo já estava 2 anos preso sob o domínio do governador Félix. Agora, com esse novo governo de Festo, ele prometeu ir rapidamente voltar para Cesareia e lá ele ia fazer um julgamento justo. Ele ia ouvir Paulo e ouvir os seus acusadores. O fato é que, e portanto disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 dias, desceu para Cesareia, que era a capital da província da Judéia, onde ele permanecia. E nos dias seguintes, assentando no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Paulo estava preso e ele veio para o tribunal. E rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo, preferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei, nem contra Deus, e nem contra Moisés, e nem contra o templo, nem contra César. Então, Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus também, porque todos esses governadores queriam o apoio dos judeus, e querem subir a Jerusalém, a ser julgado por mim a respeito dessas coisas. Paulo tinha consciência que ele, se voltasse para Jerusalém, ele não tinha um julgamento justo pelo Sinédrio. E segundo, que havia um complô com segurança, já que tinha havido um complô para matá-lo, ele morreria no caminho. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, eu estou pronto a morrer. Paulo disse: se eu tiver feito isso, eu estou pronto para morrer. Mas se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas que me acusam, ninguém para lhe ser agradável pode entregar-me a eles. Então, o Senhor tinha dito a Paulo, pela segunda vez, aparecendo a Paulo, disse: convém que te vá, arruma. Faças também o que tu fez, levando a minha mensagem lá para Roma. E Paulo apela para César. Paulo tinha esse direito de apelar para César, porque ele era cidadão romano. Ele não podia ser condenado sem apelar,
sem uma acusação formal, e ele poderia apelar para Roma. Não é à toa que quando Deus escolheu Paulo para apóstolo dos gentios, é porque o único apóstolo, dentre todos, Paulo era o único que tinha cidadania romana. E era o único que poderia chegar até Roma para lá levar a mensagem salvífica de Jesus, que era a maior cidade da época, que era Roma. Tudo está no controle do Senhor nosso Deus, tudo. Nada foge do controle dele. Então Festo diz, tendo falado com o conselho, respondeu, para César apelaste, para César irás. Mas o fato é que o governador Festo, ele recebe a visita de Agripa. Agripa, que era o rei Herodes Agripa II. Quem é Agripa II? Nós sabemos que o rei Herodes tinha vários filhos, começando com Arquelau, Herodes Antipas, Herodes Filipe I, Herodes Filipe II e Aristóbulo. Aristóbulo era pai de Agripa I, que é irmão também de Herodias, e pai de Agripa II. E Agripa I tinha como filho Agripa II, Berenice e Drúxila, que era a esposa de Félix. E contam que Agripa II, ele tinha um incesto com a sua irmã Berenice. Fala sobre isso na tradição. Então chegaram a Cesareia a fim de saudar a festa. Eles foram à festa, a Agripa II, no sentido de parabenizá-lo pelo novo cargo, porque Agripa II era o governador da Galileia. Ou seja, Agripa II governava a Galileia e agora Festo governava a província da Judéia. Eles foram para parabenizá-lo e, como se demorasse ali alguns dias, Festo expôs ao rei Agripa II o caso de Paulo. Contou ao rei o que estava acontecendo, dizendo que Félix, o antecessor, tinha lhe deixado um prisioneiro, um certo homem chamado Paulo, e já fazia mais de 2 anos. A respeito de que os principais sacerdotes e anciãos apresentaram queixa. Estando eu em Jerusalém, eu parti para Jerusalém, e eu parti para Cesareia. De sorte que chegando eles aqui, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-se no tribunal, determinei que fosse trazido esse homem. E os seus acusadores referiram a ele questões de uma seita chamada Nazareno, trazia contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a um certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Paulo pregava a ressurreição dos mortos, Paulo pregava que Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus esteve, depois da sua ressurreição, 40 dias na terra. E teve 12 aparições. Então, Paulo pregou tudo isso. Mas ele havia apelado para César, para que ficasse em julgamento para o custódio de César. E ordenei ao acusado que continuasse detido até que eu enviasse a César, que ficava em Roma. Então Agripa disse à festa, eu também gostaria de ouvir esse homem. O governador da Galileia disse, eu quero ouvir esse homem também. E no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, sua irmã, com grande pompa, tendo ele entrado na audiência, juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então ele volta a falar novamente tudo aquilo, repetir aquela mesma história, aquela mesma defesa que ele teve. E ele diz, porém eu achei que ele nada praticara passível de crime, depois que ele escuta Paulo, passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador.
Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano, por isso eu trouxe a vossa presença, e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tem alguma coisa que escrever. O governador, ele não tinha nada para mandar para Agripa, para César. Não tinha nada que condenasse esse homem. Ela não tinha nenhum mecanismo, nada legal que pudesse encaminhar para César. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que ele militam contra ele. Então, ele estava enviando Paulo para Roma, para César. Ou seja, porque Paulo, como cidadão romano, ele apela para César porque tinha esse direito de apelar para César. E ele tinha por obrigação enviá-lo a César, mas ele envia Paulo para César sem nenhuma recomendação de condenação. Então é isso que esse capítulo nos diz. E Paulo, ele mais uma vez, ele faz uma pregação muito forte para aqueles seus acusadores e para aqueles que estão julgando. Paulo não perdia a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Esse é o exemplo que Paulo dá para nós, meus irmãos. Onde quer que estejamos firmes e pregar com intrepidez a palavra do Senhor Jesus. Que Deus continue nos abençoando.